Você já se sentiu perdido mesmo acreditando em Deus? Já duvidou só porque não sentia nada? Então essa mensagem é para você. Fé não é sentir. É decidir crer mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo sem sinais. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui. Eu decido crer. Compartilha com alguém que está precisando de força hoje. Deixa seu like se essa mensagem falou com você. E se você acredita que a fé transforma, se inscreve no canal. Aqui, a gente caminha junto. Fé não é sentir. Fé é decidir crer. Essa frase, por mais simples que pareça, carrega um poder gigantesco. Muitas pessoas desistem de suas jornadas espirituais porque esperam sentir algo o tempo todo. Arrepio, emoção, lágrimas, euforia. Mas a verdade é que a fé, na sua essência mais profunda, não depende de emoção. Ela depende de uma escolha consciente. Quantas vezes você já se sentiu distante de Deus e achou que era porque sua fé estava fraca? E se eu te dissesse que esse silêncio, essa ausência de emoção, não significa abandono, mas sim um convite para uma fé mais madura? Crer quando tudo vai bem é fácil. Crer quando sentimos a presença de Deus é até natural. Mas e quando tudo parece escuro? Quando oramos e não ouvimos resposta? Quando perdemos algo importante ou quando parece que nada está acontecendo? É aí que a verdadeira fé começa. Fé é confiar mesmo sem sinais visíveis. É permanecer mesmo sem certezas. É continuar mesmo sem respostas. Isso é decidir crer. Com ou sem emoção, com ou sem arrepio, com ou sem aquele sentimento espiritual que tanta gente espera. A fé é uma escolha de todos os dias, todos os momentos. Você não precisa sentir Deus para saber que Ele está com você. Assim como você não precisa sentir o sol na pele para saber que Ele está brilhando lá fora. Fé é como andar por um caminho escuro com a certeza de que, em algum momento, a luz virá, mesmo que você ainda não a veja. Aliás, muitas vezes, os momentos de maior crescimento espiritual acontecem no silêncio. É na falta de respostas que aprendemos a confiar. É na espera que aprendemos a persistir. É na ausência de emoção que descobrimos que a fé verdadeira não depende de estímulos externos, mas de uma decisão interna. Então, se você está passando por um momento em que não sente nada, onde sua fé parece fraca ou distante, não se culpe. Não é que você não tenha fé. Talvez você esteja exatamente no ponto onde Deus quer te mostrar que sua fé não precisa de muletas emocionais. Ela só precisa de uma decisão firme. Eu escolho crer, mesmo sem sentir. E sabe o que é incrível? Quando você continua, mesmo sem sentir, você está mais forte do que imagina. Porque essa é a fé que move montanhas, a fé que sustenta nos desertos, a fé que transforma vidas. Agora me conta nos comentários. Você já passou por um momento onde teve que crer sem sentir nada? Como você lidou com isso? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está presente mesmo no silêncio. Curte esse vídeo se ele falou ao seu coração. E se você quer continuar crescendo na fé com mensagens como essa, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente cresce junto, na fé e na caminhada. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: hoje eu não consigo orar, parece que Deus não me ouve. Ou então, eu já não sinto mais nada. Será que perdi minha fé? Essa é uma das maiores armadilhas que enfrentamos. Acreditar que a fé depende do que sentimos. A fé não é baseada no que você sente, mas no que você sabe. E o que sabemos? Sabemos que Deus é fiel. Sabemos que Ele não muda. Sabemos que Ele cumpre o que promete. E sabemos que Ele está conosco até o fim, ainda que em alguns momentos a gente não consiga perceber sua presença. Aliás, alguns dos maiores homens e mulheres de fé da história passaram por períodos de escuridão espiritual.
Momentos em que se sentiram sozinhos, abandonados, sem direção, mas continuaram crendo, continuaram orando, continuaram obedecendo. Isso é fé. Olhe para o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, bens, reputação. E em meio à sua dor ele disse: mesmo que ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. Jó 13:15. Isso é fé que não depende de sentimento. É fé que é escolha, que é raiz profunda. Sabe por que isso é tão poderoso? Porque os sentimentos são passageiros, mas a fé verdadeira é uma decisão firme. Hoje você pode se sentir fraco, mas sua fé pode estar mais forte do que nunca, justamente porque você continua mesmo sem vontade. E não se engane, o inimigo sabe disso. Ele sabe que se conseguir fazer você acreditar que não sentir é não ter fé, ele já te enfraqueceu. Mas você não é guiado por sentimentos, você é guiado por convicção. Você crê no que Deus disse, não no que suas emoções estão dizendo. Fé também é levantar e continuar mesmo sem forças. É se ajoelhar e orar, mesmo quando as palavras não saem. É abrir a Bíblia mesmo quando você acha que não vai entender. É louvar mesmo com o coração apertado. Isso é fé viva, fé que resiste, fé que vence. E sabe o que acontece com esse tipo de fé? Ela amadurece, ela cria raízes, ela deixa de ser superficial. Porque quando você decide crer no meio do caos, você está dizendo: eu confio em Deus mais do que confio em mim. Eu confio nele mais do que nos meus sentimentos. Às vezes, é justamente quando você acha que não está sentindo nada, que Deus está te levando para um nível mais profundo. Ele está te ensinando a viver pela fé e não por vista, a depender e não apenas experimentar, a confiar e não só se emocionar. Isso não quer dizer que emoções são ruins. Longe disso. Deus nos deu emoções. Existem momentos lindos de arrepio, de choro na presença dele, de alegria plena. Mas isso não pode ser o termômetro da sua fé. Sua fé precisa ser mais forte que a oscilação das emoções. Lembre-se, fé não é um sentimento que vai e vem. Fé é uma convicção que permanece. É por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Ou seja, andar por fé é caminhar mesmo quando você não vê nada e não sente nada. É decidir confiar. E agora eu quero falar com você que talvez esteja passando por um momento assim, de silêncio, de vazio, de espera. Você não está sozinho. E isso não é falta de fé. É prova de fé, porque só quem tem fé de verdade continua mesmo quando não sente. E aqui vai um exercício simples. Escreva hoje uma decisão de fé. Pode ser nos comentários ou no seu caderno. Algo como: eu escolho crer que Deus está comigo. Mesmo sem sentir, eu sei que Ele me sustenta. Minha fé não depende das minhas emoções. Escreve aqui nos comentários a sua decisão de fé. Declare isso com suas palavras. Isso ativa o seu espírito. Isso fortalece sua mente. Isso inspira outras pessoas que vão ler e se sentir encorajadas também. E se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou o seu coração, se confirmou algo que Deus já estava te falando, compartilha com alguém. Pode ser aquele amigo que anda desanimado, aquela irmã que parou de orar, ou até um familiar que está afastado da fé. Deixa seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aqui é um espaço de fé real, sem religiosidade, sem máscaras. Um lugar para quem quer crescer na fé, mesmo com dúvidas, mesmo com lutas, mesmo com quedas. Muita gente acredita que se não está sentindo paz, alegria ou fervor, então sua fé está fraca. Mas essa é uma visão limitada. A fé não se resume a momentos de euforia espiritual. Ela se revela principalmente na perseverança diária, no silêncio, na luta interna entre crer e duvidar. E ainda assim,
escolher crer. Você não precisa se sentir forte para ser forte. A verdadeira força da fé aparece quando você se ajoelha quebrado, sem entender nada, mas ainda assim ora. Quando tudo em você quer desistir, mas algo maior dentro de você te diz, continua. Muitos confundem fé com motivação, mas a fé é mais profunda. Ela permanece mesmo quando a motivação acaba. Fé é quando o chão some, mas você continua dando passos, confiando que Deus vai sustentar. Fé é quando os resultados ainda não chegaram, mas você segue plantando. Fé é quando o tempo parece ter parado, mas você segue confiando no relógio de Deus. E é exatamente nesse lugar que a fé cresce. Deus não está te punindo quando você não sente nada. Ele está te amadurecendo. Ele está te chamando para um lugar onde a sua fé não dependa de culto, de música, de emoção, mas apenas dele. Ele quer que você aprenda a viver pela fé e não pelas circunstâncias. A decisão de crer, dia após dia, constrói uma base inabalável. E mesmo que o medo venha, mesmo que a dúvida apareça, você pode olhar para elas e dizer, sim, eu tenho medo, sim, eu tenho dúvidas, mas eu decido crer assim mesmo. Essa é a fé que muda vidas, que sustenta famílias, que atravessa desertos, que inspira outros, que transforma gerações. E ela está aí dentro de você, mesmo que hoje você ache que não. Me conta aqui nos comentários. Qual foi o momento mais difícil em que você decidiu continuar crendo? E marca alguém que você conhece que precisa ouvir isso agora. Existe uma diferença gigantesca entre viver por sentimentos e viver por fé. Sentimentos mudam, são voláteis, imprevisíveis. Eles sobem e descem como as marés. Já a fé permanece. Ela é firme, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Se formos sinceros, todos nós já passamos por momentos em que parece que Deus está distante, que nossas orações estão vazias, que os louvores não tocam mais o coração, que a leitura da Bíblia se torna uma obrigação e não um prazer. E nesses momentos, o maior perigo é confundir a ausência de emoção com a ausência de Deus. Mas Ele nunca nos abandona. Em Isaías 41:10, Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não depende do que você sente, ela depende da fidelidade de Deus. E Ele é fiel mesmo quando nós não conseguimos sentir nada. Sabe por que isso é importante? Porque se você viver por sentimentos, sua fé vai oscilar com o humor, com os problemas, com as estações da vida. Mas se você viver por decisão, por convicção na palavra, sua fé vai amadurecer, se aprofundar e te sustentar mesmo nas piores tempestades. É no escuro que a fé brilha mais forte. Veja o exemplo de Abraão. Ele recebeu uma promessa absurda. Teria um filho mesmo sendo idoso e sua esposa também estéril. Anos se passaram, o tempo passou, nenhum sinal, nenhum sentimento, nenhuma emoção, só a promessa. E o que ele fez? Creu. Romanos 4:20-21 diz, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Não havia sentimento, havia uma decisão. E você hoje pode tomar essa decisão, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, você pode escolher crer. E essa escolha não é passiva. Crer é agir, é continuar orando, continuar lendo a palavra, continuar servindo, continuar amando. Crer é manter os pés no caminho, mesmo que o coração esteja cansado. Você já percebeu como muitos milagres na Bíblia aconteceram depois da ação? O Mar Vermelho se abriu depois que Moisés estendeu o cajado. O maná caiu depois que o povo caminhou pelo deserto.
A muralha de Jericó caiu depois que o povo marchou e gritou. O cego foi curado depois que foi lavar os olhos no tanque. Tudo isso exige fé, não emoção. Fé que decide obedecer, fé que age sem ver, fé que confia no invisível. E agora eu te pergunto, você está esperando sentir algo para continuar? Ou está decidido a continuar mesmo sem sentir? Essa pergunta pode mudar sua vida. Se você está passando por um momento seco, sem respostas, onde tudo parece estagnado, eu quero te dizer, continue crendo. Esse silêncio pode ser o solo onde sua fé está criando raízes profundas. E quanto mais profundas as raízes, mais forte será o fruto. E aqui vai um alerta amoroso. Pare de se comparar com a fé dos outros. Você pode ver alguém pulando no culto, chorando nas orações, se expressando com intensidade, mas isso não significa que a fé dessa pessoa é mais forte que a sua. Fé não se mede por performance emocional. Fé se mede por perseverança. Às vezes, a fé mais poderosa é silenciosa. Ela não aparece nos stories, ela não grita, ela apenas permanece. Agora, pense nisso. E se tudo que você está passando agora for uma prova de que Deus confia em você o suficiente para te amadurecer? Na fé? E se essa fase silenciosa não for um castigo, mas uma construção? Talvez você precise ouvir isso hoje. Você não perdeu sua fé. Você só está aprendendo a viver por ela de verdade. Me conta nos comentários. O que você está enfrentando hoje e que exige de você uma fé sem emoção? Que promessa de Deus você decidiu continuar crendo, mesmo sem sentir nada? Essa conversa aqui não é só um vídeo. É um espaço de cura, de fé e de verdade. Escreve aí, eu escolho crer. E vamos criar juntos um movimento de fé inabalável, mesmo nas lutas. Compartilha esse vídeo com alguém que parece estar desanimado. Curte se essa palavra falou com você. Se inscreve no canal, porque aqui você não anda sozinho. Aqui é lugar de fortalecimento e direção espiritual. Lembra, você não precisa sentir para crer, mas quando você decide crer, eventualmente você volta a sentir. Você já percebeu como a fé se revela com mais força exatamente nos dias mais difíceis? Quando tudo está bem, é fácil crer. Quando as orações são respondidas rápido, quando há paz no coração, quando a presença de Deus é quase palpável, crer se torna algo quase natural. Mas o verdadeiro teste da fé vem quando tudo isso parece ter desaparecido. A fé que permanece quando o chão falta, quando o céu está fechado, quando o coração está cansado. Essa é a fé que Deus mais honra. É essa fé que atrai o coração dele, porque ela não está baseada em conforto, em respostas imediatas ou em emoções. Está baseada na confiança em quem Deus é, mesmo quando não conseguimos ver o que Ele está fazendo. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava sobre o impossível. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, para o que ele sentia, para o que ele via, ele começou a afundar. Mas mesmo ali, afundando, Pedro fez algo incrível. Ele gritou, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão. Às vezes, você vai se sentir como Pedro, no meio da tempestade, lutando contra o medo, afundando nas dúvidas. Mas, mesmo assim, se você decidir clamar, decidir crer, Jesus vai estender a mão. Mesmo quando seus sentimentos dizem não dá mais, a sua fé pode dizer, eu continuo. Isso é maturidade espiritual. Fé que não é abalada pelas circunstâncias, mas firmada na rocha que é Cristo. E olha que interessante, Jesus nunca disse que a fé seria acompanhada de emoções grandiosas. Na verdade, ele elogiou pessoas pela decisão de crer, mesmo quando tudo parecia contrário. Como o centurião que pediu a cura do servo e disse, basta uma palavra e meu servo será curado. Mateus 8:8. Jesus respondeu,
Jamais vi fé como essa em todo Israel. Aquele homem não viu nenhum sinal. Ele não tocou em Jesus, não recebeu uma sensação espiritual. Ele simplesmente decidiu crer na autoridade da palavra, e foi o suficiente. Então pare de buscar sentir algo para validar sua fé. Pare de pensar que se você não está emocionado, então Deus se afastou. A ausência de sentimentos não é ausência de fé, e definitivamente não é ausência de Deus. Pelo contrário, muitos dos momentos mais silenciosos da sua jornada são os que mais estão te fortalecendo por dentro. É quando você anda no escuro, confiando na voz de Deus, que sua fé ganha músculos. É quando você continua plantando, mesmo sem ver frutos, que o céu se move. E aqui vai uma verdade difícil, mas libertadora. Às vezes, você só vai entender o propósito de um silêncio muito tempo depois. Vai olhar para trás e dizer: foi ali que eu cresci. Foi naquela fase que eu aprendi a confiar. Foi naquele deserto que Deus me ensinou a andar por fé. E por isso, eu te encorajo hoje. Não desista por causa do que você está sentindo, ou deixando de sentir. Não deixe que o vazio no coração te engane. O Espírito Santo não se baseia em arrepio. A presença de Deus não depende da sua percepção emocional. Ele está aí, silencioso, talvez, mas presente, trabalhando, sustentando, cuidando de você em detalhes invisíveis. E se isso faz sentido para você, comenta aqui. Eu decido crer, mesmo sem sentir. Vamos encher esse espaço de declarações de fé. Vamos levantar uma comunidade que anda por convicção e não por emoção. Talvez você esteja segurando as pontas em silêncio. Talvez você esteja desanimado, sem força até para orar. Então essa palavra é para você. Fé não é gritar, fé não é pular, fé é permanecer. Mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo sem vontade, você ainda está aqui. Isso já é prova da força que você carrega. E Deus honra isso. E por falar nisso, vamos quebrar esse ciclo de solidão? Envie essa mensagem para alguém que parece estar lutando em silêncio. Aquela pessoa que sorri por fora, mas está perdendo as forças por dentro. Você pode ser a resposta de Deus para ela hoje. E se você quer caminhar com mais conteúdo como esse, direto, profundo, real, se inscreve no canal. Aqui você não vai encontrar fórmulas mágicas, nem promessas de vitórias rápidas. Aqui é fé prática, é vida real, é Jesus no dia a dia. Ativa o sininho para receber notificações, porque toda semana tem palavra nova para te fortalecer. E não se esqueça, sentir é bom, mas decidir crer é melhor. Porque os sentimentos vão e vêm, mas a fé permanece. E é ela que te sustenta, que te levanta, que te move em direção ao propósito que Deus já desenhou para a sua vida. Você não precisa esperar sentir coragem para dar o próximo passo. A fé que move montanhas não é a que sente mais, é a que escolhe continuar. Mesmo com medo, com dor, com dúvidas, você pode decidir crer. E essa decisão muda tudo, porque Deus responde à fé, não ao sentimento. E quando você decide crer, mesmo em silêncio, mesmo no escuro, você está dizendo: Senhor, eu confio mais em Ti do que em mim. E isso toca o coração de Deus. Então respira fundo, fica firme, Ele está com você. Escreve aqui: minha fé não depende do que eu sinto, eu escolho crer. Compartilha com alguém que precisa dessa palavra hoje, curte, comenta e se inscreve. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que, como o seu, estão lutando para continuar. Quando você entende que a fé não é baseada no que você sente, mas no que você escolhe crer, algo muda dentro de você. Um novo nível de confiança nasce. Você começa a andar com mais firmeza, mesmo em meio às incertezas. E sabe por quê? Porque você deixa de depender do seu coração inconstante e passa a se apoiar na rocha que nunca muda, Jesus.
A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Ou seja, se guiarmos nossas vidas pelos sentimentos, estaremos sempre à mercê da instabilidade. Mas quando guiamos pela palavra, somos firmados numa verdade eterna. Quantas vezes você já pensou, hoje não sinto vontade de orar? Não, estou com ânimo para ir à igreja. Parece que Deus não está me ouvindo. Esses pensamentos são comuns, não fazem de você alguém fraco. Fazem de você humano. O problema está em viver com base neles. Mas hoje, Deus te chama para uma fé madura que não precisa de emoção para permanecer. Uma fé que diz, eu oro mesmo sem vontade. Eu louvo mesmo no meio da dor. Eu caminho mesmo sem sinais. Eu continuo porque decidi crer. Esse tipo de fé que sustenta lares, que rompe cadeias, que carrega chamados e ativa milagres. Porque ela não depende de circunstâncias, ela depende de uma escolha diária. Eu confio. Talvez você esteja vivendo um dos períodos mais secos da sua vida espiritual. Talvez até tenha se questionado se sua fé está morrendo. Mas hoje, escute com atenção. A sua fé não morreu. Ela só está sendo purificada. Você está saindo da fé superficial e entrando numa fé profunda. Numa fé que não precisa sentir para saber, que não precisa ver para confiar, que não precisa tocar para seguir. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo: família, saúde, bens. E mesmo assim, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que vence o mundo. Talvez você esteja vivendo algo parecido, perdas, lutas, orações sem resposta, promessas que ainda não se cumpriram, e você pensa, será que Deus ainda está comigo? A resposta é sim, Ele está, mesmo em silêncio, mesmo sem sinal, mesmo quando tudo parece escuro. E é nesse lugar de escuridão que sua fé é mais preciosa aos olhos de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 1:7 que a provação da fé é mais valiosa que o ouro perecível. Ou seja, quando sua fé é testada, ela ganha valor, ela se refina, ela se torna algo que o céu reconhece como precioso. Por isso, não subestime a sua caminhada. Não desvalorize os passos que você está dando em meio à dor. Cada oração sussurrada, cada lágrima no travesseiro, cada versículo lido no cansaço, tudo isso está sendo visto por Deus e Ele vai honrar. Talvez você não esteja sentindo, mas Deus está agindo. Então hoje eu te convido a fazer uma escolha, uma decisão. Não baseada no seu humor nem nas suas emoções, mas na verdade da palavra de Deus. Declare com fé aí nos comentários: eu escolho crer, mesmo sem sentir, eu confio. Vamos levantar uma geração que não precisa ser mimada, com sinais para seguir. Uma geração que caminha por fé, não por vista. Uma geração que entende que maturidade espiritual não vem dos momentos de glória, mas das decisões firmes no meio do vale. Conta aqui, qual foi o momento mais difícil da sua vida em que você escolheu crer? O que Deus te ensinou quando tudo parecia silêncio? Esse vídeo não é só um conteúdo, é um chamado para você voltar a crer com firmeza, para sair da dependência de emoções e mergulhar numa fé sólida, convicta, viva. Então, se essa palavra falou com você, curte esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Comenta sua experiência, isso pode edificar outra pessoa. Compartilha com alguém que está lutando contra a dúvida e o desânimo. E se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar caminhando junto, passo a passo, aprendendo a viver a fé verdadeira. Não esquece de ativar o sininho. Toda semana tem palavra nova para renovar sua mente, aquecer seu espírito e alinhar sua caminhada com a vontade de Deus. E lembre-se, Deus não está buscando sensações. Ele está buscando corações que escolhem crer, mesmo sem sentir.
Você pode ser esse coração hoje. Você já é.